Fala galera, tudo bem? Começando, estreando hoje Cultura em Cena, esse novo espaço da cultura aqui no nosso canal 524 da Claronet RS Play. A partir de hoje, estamos todos aqui para trazer um pouco mais do que acontece na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em termos de arte, cultura, entretenimento que estiver rolando. DJ Piá fez essa abertura com a gente, que vai estar agora nos próximos dias lá no Museu do Hip Hop, com uma exposição bem legal, a gente vai falar sobre isso. E também no programa a gente está recebendo aqui meus queridos amigos, Nelson Coelho de Castro. Grande Nelson, tudo bem, Nelson? Obrigado pela presença. Que bom. Grande Nelson. Obrigado por estar fazendo parte de um dia histórico do lançamento do programa. Então, feliz de estar aqui. É uma espécie de tradição minha. Estreia um programa na área cultural, o Nelson estreia comigo. Sempre. E aí vai. Giovanni Berti, então, meu percussionista. Grande Giovanni, tudo bem, meu irmão? Prazer estar aí junto, né? Tudo bem contigo? Esse dia especial aí. Este dia de estreia. E aí. o meu querido amigo Piá, parceiro também de música. Muito obrigado, Nando, pelo abriu convite. Aqui, fazendo. Ô, Piá, eu até abrindo aqui, porque eu já fiz até matéria. 7 de junho, tu tá abrindo no Museu da Cultura Hip Hop a exposição Piá Original Hip Hop. O que vai ser isso aí, Piá? Conta pra galera. Pô, Nando, eu tô muito feliz de estar fazendo essa exposição. Então, vai ser no dia 7 de junho, às 2 horas da tarde. A gente vai ter um cerimonial que eu vou estar apresentando junto com o pessoal do museu, falando sobre como vai ser essa exposição. Também vou estar fazendo um som lá, vou estar fazendo umas performances de DJ, vou estar cantando algumas músicas minhas, E a exposição, cara, estou muito feliz. É a primeira vez que eu faço uma exposição de tantas coisas que eu já fiz relacionadas à música e à comunicação. É a primeira vez que eu faço uma exposição. O Piá é um cara da Ipanema FM, do Radar na TVE, de vários programas sobre cultura hip hop, e compositor. Então a exposição pretende reunir lá todo o teu... Cara, essa exposição eu comecei... Piá, né? O meu primeiro show, cara, cantando, rimando, foi em 89, mas eu me envolvi com hip hop desde os meus 10 anos de idade. Eu tenho registro disso, desde os meus 10 anos lá. Tem as fotos eu dançando breaking lá em 1983 e tem os registros, Aquelas tentativas até se apresentar, o cara vai tentando. E o interessante é assim que o Museu do Hip Hop reúne muitas gerações, Eu como sou dessa primeira geração assim do hip hop gaúcho brasileiro, tem muita gente jovem. Hoje o hip hop e suas vertentes como trap, como funk, está muito popular no Brasil, E vai ser legal fazer essa exposição porque tem muitas coisas dos anos 80, equipamentos que eu criava, porque esses equipamentos eletrônicos a gente não tinha condição de comprar e muitas vezes até se tivesse condição não tinha nem onde comprar, mano? Não tinha nem onde comprar. Era então, o vinil mesmo, naquela época. E assim, mas para produzir essas coisas eletrônicas, com sampler, bateria eletrônica, com teclados, era muito difícil no início, Então tem uns equipamentos lá que eu fiz na época, por exemplo, eu não tinha grana para ter uma mesa de som, para ligar tudo minhas coisas, eu fiz uma mesinha de som, fui numa eletrônica, eu trabalhava numa oficina com meu pai, aí peguei uma caixinha de ferro, soldamos, botamos os plugs ali, botamos 4 entradas que saíam numa coisa só. Inventou uma caixa. Então isso que é legal que eu estava falando das gerações, assim. Hoje a nova geração quer uma música, vai lá, baixa, vai lá, ouve no Spotify, faz o playlist, mas nessa época que a gente iniciou, a gente tinha que ter uma garra muito grande, porque a informação era pouca, a gente não tinha acesso ao equipamento, então eu vou estar mostrando, literalmente, hoje eu estou com 51 anos, são aí 42 anos, 41 anos envolvidos com hip hop, ininterruptamente, E também, assim, os discos que eu gravei, meus trabalhos como DJ, as viagens que eu fiz através da música, meu trabalho com a comunicação, que também se relaciona com DJ, isso. Tu faz direto até hoje, Faço direto, e sim. roda de tudo. Sim, eu trampo direto. Também nesse negócio aí. Qual é o nome disso aí, Viado? Então, isso aqui, hoje, essa nave é o quê? Eu tô com esse equipamento que ele é um simulador de vinil. Então, assim, eu gosto de tocar com toca-discos, tem uma coleção de vinis muito grande, gosto de tocar com vinil, toco em feiras de vinil e toco em eventos com o vinil mesmo. Foi inventado o equipamento que é um simulador de vinil, que tu usa os toca-discos, a música fica no laptop e toca no vinil. Esse é um equipamento que eu não estou usando o toca-disco, mas ele é um simulador de toca-disco. Por exemplo, aqui está girando que nem um toca-disco, Então, assim, o disco continua girando como se eu estivesse tocando, como se fosse um 7 polegadas, um compacto, Então, eu consigo manipular
lá como se fosse um mini E toca-disco. solta a música ali. A música tá no laptop e eu transfiro para cá. Bom, tem como mostrar uma coisinha pra nós aí? Não sei, posso fazer outra performance aqui, fazer uma performance mais ou menos. Uma que o Nelson dançava lá no stage. Eu vou fazer uma pequena performance aqui, então, de 1 minutinho, mostrando essa técnica bem como se fosse nos toca-discos, tá? Beleza. Aí o doutor mandou ela pro malandro. Se liga. A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro. Se liga. Valeu. Legal, bem legal. Então, isso é um simulador de toca-disco, né? Qual é a diferença, né? O pessoal até tá falando de CDJ, controladora. Isso não é uma CDJ e é um híbrido entre uma controladora e um toca-disco, porque a diferença é que continua girando aqui, gira como se fosse um toca-disco, né? Então, hoje os DJs têm outras tecnologias. Então, isso é um equipamento compacto, né? Que deixa mais fácil fazer um trabalho aqui, enfim, na TV e tal. E, ao mesmo tempo, tem uma qualidade, eu posso fazer coisas bem semelhantes aos toca-discos, né? E, cara, essa exposição inicia no dia 7, né, às 2h, entrada franca, né, para quem quiser ir lá. Ali eu já fui no museu algumas vezes, tô até com Próximo... um moletom aqui do museu, ó, viu, prestigiando. Na Vila Ipiranga, né, Pia? Era Vou pegar o endereço aqui direitinho, ó. Rua Parque dos Nativos, 545, na Vila Ipiranga. Zona Norte, próximo do Guatemi, né, de referência para a galera. Então, inicia nesse dia 7, às 2h. Vai ter outros eventos também acontecendo lá no museu ao mesmo tempo, que vai ser, quem quiser ir lá passar o dia. Então, a gente vai fazer esse cerimonial, que vai durar ali uns 30, 40 minutos, falando sobre a exposição, tocando algumas coisas, cantando algumas músicas também. E depois a gente abre a exposição, que a galera pode visitar lá, né, conversar sobre os objetos que estão lá. E a exposição vai ficar lá 3 meses. Então, quem não puder... Fica lá a exposição. vai ficar 3 meses essa exposição lá. E daí, quem não puder ir nesse cerimonial de inauguração pode, né, nos outros dias, de terça a sábado, o museu está aberto lá para essas visitações aí. Show de bola. O vinil é contigo ainda, né, Nelson? Eu tenho meus vinis em casa ainda, né? O equipamento já... Claro, o negócio modernizou, a gente comprou e tal, mas eu mantenho. Como é que é o nome daquele negócio? Microsystem, aquele negócio que a gente daquela época ainda. Daquela época ainda. Microsystem. Cara, é um problema. Eu quando toco na feira de vinil, olha aqueles vinil, às vezes eu não posso nem chegar perto, porque o dinheiro fica ali, né, cara? Mas o louco é que o vinil voltou mais do que o CD, né? O vinil é uma coisa que se resgatou, o CD veio depois, mas o vinil tá voltando e o CD meio que ficou de lado. Eu acho que é uma mídia muito legal, porque tu pode pegar nessa era digital, tu poder pegar, né, tu manipular aquilo ali, essa coisa... Né, o encarte e a coisa do álbum. Técnica, tudo, né? E a coisa do álbum, né? O Nelson Coelho de Castro fazia álbuns, né? Faz álbuns, né? Os meus álbuns eram álbuns. Eu não pensava uma música isolada só, eu pensava, né, um contexto geral, né? Desde a parte gráfica, né? O som que ia ser usado naquele disco, né? As músicas, elas conversando entre elas, né? Se faziam álbuns, né? Hoje é incentivado essa coisa, a música diminuiu o tamanho, hoje as músicas têm 2 minutos, né? E o single, né? As pessoas não fazem quase álbuns mais, né? São singles, né? Por isso que eu acho que o vinil era legal. Assim, claro que o CD... O Nelson tem uma história que... Tem uma história, não. Tá na história, porque essa história de vaquinha solidária que se criou depois e tal. O primeiro cara a lançar o chamado disco independente e não tinha internet, né? O pessoal comprava ticketzinho, o bônus, né? Comprava antes o disco. O Nelson gravou o disco, então o pessoal comprava antes e depois recebia o disco, né, Nelson? Tinha um carinhozinho para quem comprou antes, né? Na contracapa... Era o LP Juntos, é o nome. Juntos. Foi assim. Qual é que eu tô falando? Essa aqui. Quando
Tinha a gravadora Isaek aqui em Porto Alegre, né, que a gente gravou para o 30. Senhor dos Passos ali, né? E na Senhora dos Passos, do Instituto Sinodal. Eles gravaram, produzido pelo Jonas Fonseca, pelo Geraldo Flack e pelo Cepete Iraju do Los Santos, o disco Paralelo 30, que estava o Bebeto Alves, o Nando Dávila e eu, da nova geração, da geração de 70. O Nando lá de São Leopoldo. É, Nando Dávila de São Leopoldo. Queridíssimo, já faleci. Os dois já caíram fora, né? O Bebeto e o Nando. E 3 da geração de 60. O Carlinhos Ratilibe, o Cláudio Veracruz e o Raul Wander. A promessa depois da gravadora era que cada um de nós gravasse depois um disco solo. Aquilo seria um cartão de visita daquela geração e tal. Bom, e aí eu peguei e ganhava, a gravadora realmente acabou em 80. E eu peguei as 40 horas de estúdio que tinha um contrato. Tu tinha direito a usar 40 horas de estúdio para fazer o que tu quisesse. E eu gravei um disco. Era um disco, peguei os faixas tudo que tinha, o Zé não pagava para ninguém, era só no amor, a camiseta mesmo. Botei lá no estúdio, a gente gravou 13 músicas, 14 músicas. O Zezinho Atanásio, o Plauto Cruz. Zezinho Atanásio, o Plauto Cruz. Sabe, pessoa que a gente conhecia, mais o Olho da Rua, que era um grupo que a gente tocava comigo. Minha irmã, meu cunhado, o João Antônio, a Suzana, o Odiro, o Oscar, tá, fomos lá, gravamos. Peguei a fita e fui para São Paulo e Rio. Na casa do meu tio, eu fiquei uns 2 meses, na casa da minha tia, no Rio, mais 2 meses, e nada. Dava as fitas, os caras. Não. Era pior, assim. Escutava assim. Quem é o Julinho? Naquele tempo do Julinho. Quem é o Julinho? Aí assim, pá. Eu disse, quando eu disse bah, mais entreguei ainda, né? Bah. E o que é naba? Não conhece o Julinho Capaz? E o que é naba? Então, aquele dialeto que eu estava falando, dialeto Porto Alegrense, que estava ali, os caras não entenderam, acharam legal as músicas e tudo, mas ela estava um disco, que chama-se Insulano, um disco pra cá, né? E as músicas todas eram da época da ditadura, ainda, o tempo do Julinho, Armadilha, tudo falava a respeito da ditadura, e era uma quadra de tempo, ainda dos anos 70 e tal. E quando eu cheguei em Porto Alegre, depois de gastar todas as granas da economia que eu tinha, ver que ia aqui, e liga a televisão, estava a Ana Taborda, diretora de teatro aqui de Porto Alegre, dizendo que estava lançando um livro sobre teatro. E o livro teria que ter o apoio das pessoas, e achei um nome maravilhoso que ela deu. Lançamento coletivo, né? E não, ela chamou de que as pessoas que comprassem antes para levar para a gráfica, ela chamou de notas promissoras. Lindo nome poético, né? Da Ana Taborda. E eu roubei a ideia dela, só não usei o mesmo nome. Eu chamei de bônus. Então eu ligava para as pessoas, tu compra um disco meu, quer comprar um disco meu? E a pessoa, sim, quero, mas pode levar 3 meses? Tu me dá o dinheiro agora. Eu te dou um bônus. É um pouco demorado. Eu te dou uma, como é que chama assim, uma duplicata, eu te dou um bônus, né? Uma nota promissora. E pagou o disco, não? E pagou e sobrou grana para fazer o show. Foram mais de 300 bônus vendidos, que eu botei todo o nome dos compradores. Eu precisava vender uns 120 bônus, que eu estava com a fita pronta. E eu precisava mais da prensagem do disco e da capa. Masterização. Na época não tinha masterização, não. Não tinha o Renatinho Abreu masterizando? Não tinha Matheus, não tinha masterização. Era lá o Anelli que fazia, lá montava a fita e talvez desse alguma pressão e quando cortar o acetato. Ele fazia na fábrica mesmo. Na fábrica, eles davam uma pressãozinha para furar o vinil ali, para fazer os sulcos. Né? Isso. E aí foi que lancei o disco. E antigamente se lançava um disco independente, mas chamava-se matéria paga. Um disco independente não ia para mercado, sabe? Tu fazia o matéria que dava para os teus amigos e fazia um negócio particular, assim. E um disco, shows. Então, quando foi o disco, se tornou o primeiro disco independente, porque ele entrou para o mercado. Então, como tinha feito o Antônio Adolfo, com um disco de música instrumental, o Antônio Adolfo, o Céu da Boca, não, o Coro Livre, como é que é Coro Livre? Boca Livre. Tinham lançado discos independentes. E eu fui na mesma seara. O vocal, aquele Boca Livre? Todos tinham lançado disco independente. Então, o disco independente, na época, até chegar na nossa época aqui agora, na época tinha um conceito do qual o mercado não tinha gostado daquilo. Por isso chama a música instrumental, usava disco independente e tal, o Boca Livre, que era a música mais sofisticada, a música de jazz e tal, porque é um disco que o mercado não queria. Então ele ligava uma pecha, a princípio,
de ter um disco que não tinha passado pelo palato, pelo gosto da indústria. E por isso independente. Então ele era mais livre. Ninguém não está preocupado se a música tinha 5 minutos, 10 Depois minutos. o Ney Lisboa fez um que até ele vendia como Ney Ney Lisboa, Lisboa. Né? Então, porque eu enchi o saco dele. Porque o Ney estava esperando gravar 2. Pô, nem tem que gravar, porque o Ney eu já tinha um super público. E eu tinha lançado, foi o maior sucesso o disco. Porque uma época que as pessoas estavam solidárias, em tempo da ditadura, então as pessoas estavam próximas. Então os DCEs ajudaram a vender, e na 0 Hora vendia. Pessoas que pegavam um bloquinho e iam vender, e eu ligava para as pessoas, eu quero que tu compre 3 só. Não, eu vendo pro meu time, mas não. Me diz, eu teria que saber certamente quanto que eu tinha para pagar. Né? Mas o mais interessante disso, falando do que o Piá estava falando sobre o disco, é que o vinil sempre foi mágico, aquilo redondo, rodando no prato, é a minha mãe dançando com meu pai na sala, entendeu? E eu ficava imaginando aqueles cantores, naquele brilho dos sulcos, olhava atrás do disco, aquilo sempre foi mágico para O mim. vinil sempre teve essa E agora A música mais famosa desse disco foi o Julinho mesmo? Foi no tempo do Julinho? foi Armadilha e o Tempo do Julinho. Foram 2 músicas que rodaram bastante. Tu pode tocar só um pedacinho do tempo do Julinho. Não precisa tocar porque não foi o que te preparou para tocar, mas só um pedacinho. Aquele tempo do Julinho, eu jamais vou me esquecer. Eu pensei que era um filme, eu jamais irei me ver. Eu tenho um bicho pra cair. Eu tava afim do futebol. Eu voltava a pé do centro. Tu tá ficando. Imagina hoje. Tinha essas coisas dele, né? De pirol, era naba, trolho, tá muito trolhado isso aqui. Tem muito trolho na jogada. Tem muito trolho na jogada, né? É verdade. Giovanni Berti, percussionista. Conhecendo o Nelson hoje, né? Mais ou menos. Hoje a gente disse, vamos fazer um som ali de vamos, bicho. Eu e o Giovanni, vou dizer uma coisa. O Bar, o Pneu, Alô Alemão e Magrão, aquele sucesso todo fizemos. Né? Começamos, demos o pontapé inicial para outros menores, assim, tipo Bob Dylan e outros se apresentarem na opinião. Mas nós começamos lá, eu e o Giovanni. Foram longos anos botando aquele negócio. É verdade, cara. Sexta e sábado, não, né? E hoje, Giovanni, tu tá tocando, eu te vejo tocando, show de bossa nova, é show de jazz, é show de rock. Do erudito ao nativismo, passa por todos os estilos. E tu desenvolveu, eu lembro de Giovanni tocava muito, era tumbadora, né? Que a gente falava mais, né? Isso. E depois tu veio com a percuteria, que tu começou a botar bateria, percussão, né? Isso foi em 2013, eu gravei o disco Relógio de Sol com o Ney. E tinha a batera, né? E eu gravei a percussão. E aí chegou na época do lançamento, coisa e tal, o Ney me ligou e disse, cara, como é que tu tá lá? Sei, o dia 4 de dezembro, pra gente fazer o lançamento do disco. Eu digo, beleza, tudo certo, vamos nessa e tal. Só que eu tô com uma ideia aí, diz ele. Porque eu acho que eu tô pensando em não usar batera. Tu topa fazer só percussão? Eu digo, bora lá. E aí montei o set e assim foi, meu. Direto. Misturando elementos de bateria com percussão. E assim foi, né, Nelson? Vindo de ver. Agora essa mistura, o Piá, tu como compositor, tu já fez o quê? Nossa, é uma parceria também, eu e o Piá. Mas tu tem parceria com quem? Charles Master, que eu lembro, né? Tem, inclusive com o Giovanni, já toquei com ele várias vezes, né? Tocamos aí com o Totó em Villeroy, tem uma música chamada Estrelinhas, com o Antônio Villeroy. Né? Difícil. O Antônio, Totó era na nossa época, né, Nelson? Carreira Antônio, o Antônio Villeroy. Morador lá de Lisboa, ele tá, né? Em Portugal. Eu tenho uma música com o Charles Master também, né? Que é Na Minha, que também acho que já tocamos juntos, né? Já tocamos juntos, né? E eu tenho um clássico também que é do rock e um pouco do rap. Eu não sei porque essa música é mais clássica do rock gaúcho. Quando eu ponho nas letras lá de Top 10, é o Jovem Cowboy com o Júlio Reni. Sim, com o Júlio Reni. E os Cowboys Espirituais, né? Essa música a gente ganhou um prêmio internacional, ganhamos de uma TV lá de Miami, a gente ganhou da CMT. A gente ganhou o prêmio de revelação quando a gente lançou o clipe daquela música. E aquela música lá fez com que eu fizesse muitos shows com os caras, assim, com a primeira formação dos Cowboys, uns 3 anos a gente tocou muito por todo o país, todo o interior aí. E esse disco me levou a lançar meu disco pela Trama, né, junto com o Miranda, né, Bordo Miranda?
o Gordo Miranda já era um amigo aqui de Porto Alegre, mas daí fui trabalhar na Trama, né? Fiquei 1 ano assim fazendo esse disco, fiquei 6 meses em São Paulo gravando, eu voltei a Porto Alegre, depois voltei para lá para lançar, muito por causa dessa música do Jovem Cowboy que eu acabei lançando esse disco. Teve uma estrutura super legal, assim, tem várias participações, né? Mas talvez por causa dessa cena de Porto Alegre, ela ser muito misturada lá dos anos 80 e 90, a gente frequentava o Oswaldo, que tinha, né, tinha os punk, tinha os metaleiros, tinha o pessoal do reggae, o pessoal do rock, né, da MPG, enfim, tudo, né, todo mundo estava misturado ali, e talvez por isso que o meu rap teve essa característica, assim. Isso é a essência do hip hop, né? Na verdade, a essência do hip hop não é pegar o som norte-americano e transpor exatamente igual, com as mesmas influências de funk, soul, enfim, disco, música latina. A essência do hip hop é pegar várias coisas e transformar numa coisa nova, né? E Trabalha bem essa coisa da batida brasileira, né? Sempre gostei de misturar, né? Misturar, né? E inclusive o som que a gente fez ficou muito legal, né? Legal, que a gente misturou, tem um violão do Nando meio Jorge Ben, assim, né? Junto com a batida eletrônica. E então, assim, eu sempre gostei porque, para mim, a essência do hip hop é isso, né? Como o Nelson, naquele momento, não foi bem interpretado em São Paulo, né? Enfim, onde ele esteve, no Rio de Janeiro, eu acho que a gente se identifica com o Bob Dylan, porque o Bob Dylan falava as coisas dele, né? A gente se identifica com o Randy MC lá de Nova York, porque os caras falavam do Queens, eu não morava no Queens, mas a gente transpõe, né? Cante a sua aldeia e cantará para o mundo, porque tem muito mais verdade, é muito mais verdade, né, do Nelson cantar sobre o Julinho do que ele inventar uma escola, um movimento de São Paulo, né? Passeando em Harvard pela vida. E foi a mesma coisa que eu tentei fazer aqui desde o início, né? Eu até criei um projeto chamado Brasil Afro Vibes, que quando eu morei nos Estados Unidos eu levei esse projeto, que eu peguei tudo que eu encontrei de candomblé, funk, soul brasileiro dos anos 70, refiz essas músicas, fiz uma nova roupagem, né? Botei uma produção, né? Toquei muito isso nos Estados Unidos, que isso eles acham muito interessante essa soul music brasileira. A gente chama de soul, para eles é meio que música brasileira, a gente chama de soul, né? Então, assim, mas porque eu acho que sempre o brasileiro tem um balanço que mesmo querendo fazer igual o Cool with the Gang, o Earth, Wind and Fire, não faz, né? E até essa cena, por exemplo, a cena de Porto Alegre, né? Falando assim do Bedeu, do Luiz Wagner, né? Quando os caras começaram a criar o swing e misturar o samba deles, enfim, com o som do James Brown que eles estavam ouvindo, com o som do rock do Rolling Stones, dos Beatles, os caras criaram um som novo, na verdade, né? E mesmo que eles quisessem fazer igual, né? Muitos músicos que foram tocar soul music, funk no Brasil, eram do samba, então os caras tinham um molho, né? O cimbalzinho ali, né? Aquela atrasada que dá aquele swing que o que vem daqui, né? O violeiro, o guitarreiro brasileiro, o Luiz Wagner, assim e tal, né? Eu tenho uma mão direita que é do brasileiro, só levada, né, cara? Que tu não vê em outro lugar. Não pega, né? Ô, Nelson, eu te aluguei como fã agora, pediu o Julinho, mas o que tu trouxe pra tocar pra nós aí, que tu queira tocar agora, que não é o cara lá na mesa? Toca, Raul! Entendeu? O que tu tá afim de tocar aí agora? Eu vim sem roteiro nenhum. Tá tudo aberto. Esse lamento toda aquela docidade eu não sei se ter um pai mas vai esse lamento
E esse pandeirinho fala, né, Giovanni? Cristal 563. Hã? Esse pandeirinho fala. Esse pandeirinho aqui, pô, pandeiro é um instrumento. Poxa, aquela conversa do vinil agora me ocorreu Olha, que... Conversa do quê? Do vinil. Ah, do vinil? Me ocorreu assim, aí meu desejo, porque eu não terminei. É o delay. pela belezinha. Aí a senhora ficou pendurada. Ela ficou pendurada aqui, que nem o delay. Assim, eu peguei. Que tinha o lance do vinil, era tão mágico para mim, depois que funcionou e tudo, que depois, ali no final dos anos 90, o pessoal todo da geração começou a ter CD. CD, é claro. E eu disse, pô, eu não tenho CD, cara. Eu demorei para ter CD. Eu fiquei com vinil. Aí, agora, o Duca Landecker gravou Armadilha em vinil. Isso, meu sonho era ter um vinil. O negócio fez assim. Eu tinha um vinil, depois CD. Eu queria Agora o aproveitar pessoal está voltando pro vinil. Eu quero um vinil. Entendeu, cara? Sim. Eu quero aproveitar o delay dele também e falar sobre o bônus. Eu não quis cortar ali na hora, mas na minha exposição, já que a gente falou também na minha exposição, né? A gente também, meu primeiro disco, meu primeiro grupo. Agora começa? Oi? Tá falando? Dia 7 de junho. 7 de junho. Lá tem a gente também fez um bônus, né? Talvez, não se lembro se foi influenciado pelo Nelson, né? Mas esse foi um disco de 94 que a gente lançou. E a gente também fez um bônus para lançar o disco também, né? Que a gente não conseguia gravadora, né? E na minha exposição vai estar lá o Que bônus. legal. A gente fez o bônus carimbadinho, né? E aí a gente fazia os shows no Porto Elis, fazia o show no Ocidente, né? Na Opinião fazia. E daí a galera tudo que nos acompanhava, a gente vendia o bônus, né? Que legal. E eu tenho lá guardado até hoje, vai estar na minha exposição um bônus lá do nosso primeiro disco, Homem Errado. Eu mais fico feliz, eu não fico assim, eu fiz independente e pode isso transparecer com um certo grau, eu fiz porque era uma saída de sobrevivência, não foi assim, eu vou fazer porque isso vai ser importante, entendeu? E o mais do cacete ainda que foi que isso quebrou um paradigma, que o caminho certo seria atravessar o oceano do Ambituba, a nado, baita rio, sinuoso, Ambituba, e para chegar lá e gravar, entendeu? E quando aqui se podia fazer, eu acreditava nesse negócio aqui, a Rádio Continental rodava gente em Ipanema e tal, a Bandeirantes, quer dizer, tinha um público aqui que suportaria comprar 1000 cópias, 2, 5, 10 mil cópias. E aí o Vicente veio o Ney a fazer, depois o Gelson Oliveira fez, o Léo Fernaldo fez, o Colombo Cruz fez, vários artistas fizeram um disco independente. Né? Porque eu não teria feito, eu não teria gravado o Tempo do Juninho, porque o Tempo do Juninho, poderia gravar, mas o Tempo do Juninho não gravaria. Não, porque isso teria passar um tempo e ela ter perdido. São músicas que a gente que fez jornalismo, são músicas que são crônicas, né, Nando? Sim. Naquele momento, aquela quadra, tirou a foto, aquilo é uma crônica. A música, o Tempo de Juninho, é naquele momento ali, da ditadura Retrato que 70 estava até passando 80, e até a abertura 83, no máximo, entendeu? Depois ela perde, ela perde como chama, a obsolescência, né? Ela perde a sua... Ela vira história, Ela né? fica tardia, né? Então, mas nós vemos que as músicas que têm esse cunho sofrem de cronofobia, entendeu? E com medo do tempo. Isso é muito importante até, indo além da arte, né? Porque às vezes as pessoas esperam na vida para ter um momento ideal para fazer as coisas, né? E eu também retomando 40 anos quase de carreira, né? Esse nosso disco que a gente lançou em 94 é muito semelhante a isso. Tipo assim, a gente fez a coisa que podia fazer naquele momento. A gente gravou também lá. Se não fizesse, não teria história. Não teria. Não teria documento, não teria registro. Sim, e hoje a gente está olhando para trás, tecnicamente, eu escuto o disco, né? Não é nem perto do que eu podia fazer nesse computador. Né? As letras, a gente nem sabia como rimar em português. Quando a gente iniciou, a gente não tinha nem referência em português como rimava. É importante, né? o cara saber, eu acho pelo menos, é que nem o carro automático, pode dirigir um carro automático, se não souber dirigir o básico, é aquele negócio, pense fora da caixa, tá bem? Mas primeiro entende como é que é dentro da caixa, depois tu pensa fora. Né? Se não entender o processo, não vai conseguir usar a tecnologia. Eu dou muita aula de DJ, né? Com projetos sociais e estúdio particular também. E é uma coisa que eu sempre converso com a galera, eu sempre levo os tocadiscos, mesmo para aqueles que vão focar no equipamento mais digital, porque assim, que nem esse equipamento, né? Ele foi desenvolvido exatamente semelhante aos tocadiscos e as técnicas, né? Então, assim, se tu não souber aquela limitação do tocadisco que trouxe aquela técnica, né? Então, da oficina, assim, tu dou aula, vinil mesmo. Eu dou aula com vinil e dou aula com esse tipo de equipamento. Bolachão, Fundamento do lance, né? Então é interessante isso, assim, porque
todos esses equipamentos, até o desenho deles, até o software que tu olha aqui, ele é uma imitação daquilo que foi feito com vinil. E essa história do vinil é legal, assim, que a gente demorou muito no Brasil, assim, para mostrar que os tocadiscos, para nós, virou um instrumento musical. Né? Então, é parecido como tocar uma percussão. Né? Por exemplo, como tocar um instrumento de percussão é tocar isso aqui. Né? Tu pode levar em consideração também, tipo, às vezes pode levar uma nota musical em consideração, né? Mas assim, ele é muito mais semelhante a um instrumento de percussão. Né? Então, o que acontece? No hip hop, os tocadiscos, por causa do momento econômico norte-americano, as escolas tiraram as aulas de música. Foi por isso que isso aqui virou um instrumento musical. Porque os negros e os imigrantes no Bronx, em Nova York, eles não tinham mais acesso à aula de música. Por causa da crise dos anos 70, a crise do petróleo, e daí isso aqui virou um instrumento musical. E isso não é novo na história. Se tu pensar, o Jimi Hendrix transformou a guitarra, hoje ouvir o Jimi Hendrix, tudo bem ouvir a distorção, mas não existia distorção e som daquele jeito. Né? O Joe Contrane, quando mudou o jeito de tocar o saxofone, o Miles Davis não se tocava o saxofone daquela maneira. Então essa coisa de pegar um instrumento, principalmente na música negra, e tornar ele mais percussivo, isso veio ao longo dos anos. E isso é uma evolução desse tipo de equipamento aqui também. Não. Vocês tocaram juntos, era a máquina e tudo na percussão? Né? Sim, claro. Hoje eu tô no show do Antônio lá. Do Antônio Villeroy. Isso aí. Eu entrevisto, eu tenho uma dificuldade de chamar de Antônio. Ninguém chama. Ninguém chama. Mudar de nome. Sim, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó, que eu, por exemplo. Ó. Enfim, eu faço uma coisa percussiva, né? Ó. Mas se eu mudar o meu pitch, eu posso até fazer quase uma melodia. Eu posso transformar o meu pitch, que eu mudo o tempo simplesmente da música mais rápido ou mais devagar, e transformar quase que em algumas notas, dependendo do som. Tu pode fazer um loop agora? Né? Agora. Posso fazer um? Que aí o Giovanni pode tocar contigo. Mas pro Giovanni, pode fazer esse loop mesmo. Ah, vamos embora. Porra. Manda ver, vamos. Agora o bicho vai pegar. Ah. Nelson, suas ideias. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. DJ Piano Cultura e Cena. Vai, Giovanni. Muito bom, velho. Vamos fazer essa aí, então? Já tá fechado. Não, eu queria aproveitar também e dizer o seguinte, quando eu comecei a trabalhar lá na Ipanema em 95, eu ouvia a rádio desde, enfim, né, dos anos 80, eu ouvia a rádio, né, e aquilo ali, todo mundo era astro para mim, né, a Cátia Suma, né, o pessoal todo da Ipanema, e eu ouvi, comecei a ouvir as músicas que eu mais me identificava na Ipanema também, né, fora, enfim, as músicas que tocavam, quando a Ipanema começou a tocar os sons misturando rap com rock, né, o Run DMC, que eu citei aqui, o Beastie Boys, né, e o Nelson já era um astro também, né, e quando eu fui trabalhar lá e vi o Nelson chegando, para mim foi tipo, né, uma celebração, né, no meu meio da comunicação, assim, né, trabalhamos juntos lá também, né, então o Nelson, ver o Nelson circulando lá, né, enfim, porque, né, pela nossa diferença, eu entrei naquele mundo e ver os artistas gaúchos começar a ir lá, né, e eu me relacionar, sempre foi uma experiência muito gratificante para mim, assim. A Ipanema foi uma coisa importante, porque ela começa já a ser diferente como Bandeirantes FM ainda, era Bandeirantes. E aí vem o novo dial, a Bandeirantes passa para um outro dial, e a Ipanema vira Ipanema. A geração da gente teve muita sorte no destino, assim.
O pessoal de 60 não tinha uma rádio que executava lá. Os irmãos Dorfman, o Raul Evandro mesmo, o pessoal de 60, o Tinho, o pessoal Giba. E a Rádio Continental, no metade dos anos 70, a Rádio Continental, através do Júlio Furtz, né, começa a rodar o pessoal daqui, Musipu e tal, e fita, o pessoal não tinha disco, não tinha nada. E ela termina, a Rádio Continental termina ali, no final dos anos 70, 81, 82, ela termina e imediatamente tem uma passagem de bastão, que é para Bandeirantes. Para Bandeirantes ainda. O Mauro apresentava o Noite Alta. E na José Bonifácio, e ela ficava, são duas rádios que ficavam próximas, porque assim, tem uma jogada física desse lance. A rádio ficava próximo, ela ficava no centro, a Continental. A Bandeirantes ficava no meio, no coração do Bonfim. Atravessava a rua, estava no José Bonifácio, estava ali. Tu vivia ali, saia dali no Bar do Beto tomar cerveja. Encontrava com os comunicadores. Ela só vai ter vai ter um hiato de distância depois quando vai que a rádio não dá certo. A Bandeirantes FM não dá certo no sentido que ela tinha pegado um nicho universitário, que a gente sempre esquece de falar nisso, né? Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, ali até meados de 90, 80 e poucos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali, com 40 mil alunos entrando e saindo. Aquilo justifica o Bonfim. Porque o pessoal morava ali do lado, os estudantes do interior de todos. Isso aí se justificava. Agora, não foi de graça que mandaram os neguinhos lá para Viamão, entendeu? Porque imagina uma cidade com esse filtro estético, com esse filtro ideológico. As coisas não seriam tão fáceis para eles, entendeu? Estou falando sério. Entendeu? Ia ter pichação na rua, entendeu? Como sempre. Os caras iam subir na árvore para dizer, não vai ter essa lei. Lembra que subiu na árvore? Porque ali tinha um filtro estético, um filtro sonoro, de música, de arte, porque não era só música nessa época. Porto Alegre, e por favor, atenção, não estou sendo nostálgico aqui. Estou distal da nostalgia. Longe, muito longe. Estou aqui agora em 2025. Mas eu tenho que saber de onde eu vim. A maçã não nasce na gôndola. Entendeu? Tem uma relação com a cidade que vai se perder ali, no sentido, não porque ela perdeu, porque por contingente houve um distanciamento em função do sentido físico e tátil das pessoas que circulavam ali. Quero dizer que essa relação da rádio e dessa sincronia cósmica, assim, quer dizer, sai a Continental, tu tem o João Fonseca na Verona, tu tem o Cunha Júnior na Itaí, tem o Nando Gross, um pouco mais depois de ser músico, rodando a gente na Rádio Gaúcha. Impossível rodar na Rádio Gaúcha. Eu estou dizendo para vocês, era impossível rodar. Tinha duas maneiras de rodar na Rádio Gaúcha. Ou quando visitava o Osterman, de tarde, ou quando o Nando programa de esportes. De uma forma subversiva. Subversivo. 100%. Deixava o Rosolinho louco e tocava música popular gaúcha aqui, às 6 da tarde no rancho. Isso aí é uma coragem, entendeu? Nós temos conspiradores nos estamentos, ou nos estamentos tanto de governo como estamentos de comunicação, que fulanos que vão lá e dão força, entendeu? Que o Osmar Belletti dava na Guaíba, assim como todos. O Oswil Lopes, lembrando o Latuada na Gaúcha. Latuada na Gaúcha, entendeu? Mas é importante que ele disse, queria completar da minha visão, assim, também da comunicação, que eu acho que a gente não soube se adaptar a essas novas mídias, sabe? Eu acho que poderia existir uma Ipanema hoje e ter essas novas mídias, né? Porque Ipanema era um lugar onde a gente se encontrava, era a nossa rede social, claro que hoje nós temos as nossas redes sociais, enfim, mas essa coisa de curadoria, de Spotify, enfim, de streams, de YouTube, até tem uma propaganda do YouTube que diz assim, é uma espécie de um oráculo que adivinha o que tu quer, mas cara, eu não quero que adivinhe o que eu quero ouvir, cara, sabe? Talvez eu quero que me mostre uma coisa que eu não estou preparado para ouvir, para conhecer, eu não quero que sempre me mostre a mesma coisa. Então, assim, eu acho que existe lugares, assim, eu morei uma época que eu saí da TV anos
Estados Unidos, não acho os Estados Unidos o melhor lugar do mundo, foi por isso que eu voltei para cá. Mas assim, lá, por exemplo, em Los Angeles, as rádios continuam muito fortes, como tem os aplicativos de ouvir música, entendeu? Então eu acho que a gente, talvez, uma mentalidade brasileira que parece que chega uma coisa e parece que a gente tem que esquecer o resto, sabe? Talvez, ou a gente não teve habilidade, eu digo, não nós, artistas, comunicadores, ou quem controlava a administração, a gestão disso, de não achar, tá, agora vem o novo mundo, não precisa mais daquele, sabe? Eu acho que a gente poderia ter esses veículos que ele citou e temos também Spotify, YouTube, Com enfim. certeza. Né? Gente, fechou? Obrigado pelo convite, boa sorte aí no novo projeto. Sorte, sucesso. Obrigado. Sucesso. Pô, quanto tempo? Sucesso, Pô, sucesso. Muito obrigado, Isso aí. muito obrigado. Valeu. Monique aqui Maravilhoso. na produção, a galera Obrigado, aqui com a Monique. gente, toda a nossa estrutura. Né? Hoje foi só o primeiro, gente. Foi só o primeiro de vários que vem por aí do Cultura em Cena, tá? Sempre com muitas novidades. Faltou tempo pra gente conversar tudo. Então esse povo vai voltar aqui, nós vamos seguir nesse assunto, o Nelson vai falar mais de vinil, né? E nós vamos seguir por aqui. Valeu, gente. Grande abraço, obrigado aí pela parceria de todo mundo.